fez um belo gol aí, o Botafogo. É sempre muito bom ver o Botafogo jogar. Bom programa para você, companheiro. Obrigado, Eduardo Elias, Karine Alves, bom descanso, companheiros. Boa noite, Fox, está chegando no ar. E com um papo muito bom mesmo, agradável. Antes do programa a gente já começa aqui a contar histórias, relembrar grandes momentos da carreira do Levir. O Lindoso ainda em atividade tem muito para contar para a gente, especialmente sobre a campanha do Botafogo na Libertadores. Vocês já podem ver o Leandro Quesada aqui com a gente também, o Rodrigo Bueno, enfim. Levir e Lindoso, sejam bem-vindos. Tudo bem, Lindoso? Muito bem. E aí, Levir? E aí, a gente estava aqui só curtindo já. Começa o programa com Lindoso, Pimpão, mudou muito o futebol. Essa modernidade dos nomes Lindoso tá e Pimpão, diferente, Levir? Eu não sei o que eu faria com dois jogadores assim. Com um eu já sei, que o Pimpão foi meu jogador lá no Japão. Ah, foi? Foi. Mas eles são ótimos. Então, de parabéns, né? Tá indo bem o time também, tá legal. A gente tem bastante para falar não só da Libertadores, né? Mas também do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, com o último jogo em andamento. São Paulo vai vencendo o Avaí por 1-0. Mas, enfim, o Boa Noite Fox promete bastante 1h30 de bom papo. Bom papo em especial com o Levir, que aos 64 anos tem muita coisa boa para contar. Uma carreira feita de muitos títulos, no Paraná, no Criciúma, no Cruzeiro, no Atlético, no São Paulo. Se eu me esquecer de alguém aqui, você me cobra, Levir. E no Fluminense. E no Fluminense também foi campeão, enfim, uma carreira de muitos títulos. E por onde passou, esbanjou sinceridade. O Cruzeiro, no primeiro turno, foi a virada de chave do Fluminense voltar a ganhar. Em 2009, o Cruzeiro foi uma vitória sobre o Cruzeiro, que o Fluminense começou a arrancada para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, bem ou mal, é um adversário que pode mudar a vida do Fluminense novamente. Eu não sabia desse retrospecto, tá? E também não serve para coisa nenhuma. Tá? Obrigado pela força, mas não serve para coisa nenhuma. Não sei o que vai acontecer, é outro jogo. Nossa, não vai acontecer nada igual, tá? Vai acontecer outro resultado e tomara que isso se repita. Eu levei aqui para você vir para o Fluminense. Dinheiro. Que passou forte, né? Uma série de coisas, né? A marca do Fluminense já disse tudo também. E só uma outra dúvida, não sei se você reparou que no final do coletivo o William Matheus sentiu, foi atendido ali pelo médico. Você sabe de alguma coisa, se ele está bem? Cara, você acredita que eu não sei, cara? Eu tô sabendo. Eu estava ali no treinamento. Mas eu acho que ele sentiu, a gente costuma chamar isso de viadagem também. Sentiu nada ali. Os jogadores se sentem, todo mundo cai, isso aqui nós temos que acabar no Brasil. Estou tentando, cara, sinceramente, tá? A simulação de fotos está muito ridícula, cara. Falar em elogio, me permita, eu gostaria de fazer um elogio hoje publicamente para um jogador nosso. Momentos? São muitos, né? E de diferentes espécies, né? Momentos de felicidade, momentos de cobrança e momentos de muita alegria também. Ô, Levir, você acha que com a idade, esse filtro ele fica menos intenso? A gente ganha bagagem e ganha ao mesmo tempo coragem? Já não tem mais o que tanto medir as palavras? Acho que sim, claro. A gente ouve muita gente falando e eu agora estou chegando nesse momento, né? Realmente a experiência, o tempo passando, um netinho chegando, então você começa a olhar de outra maneira. E sempre existe uma segunda maneira, né? Você pensa, quando você é muito jovem, você pensa que está exatamente, você está corretíssimo. Mas tem um outro lado, né? Sempre tem um outro lado. E quando você atinge uma maturidade, você começa a pensar também com outros olhos, né? Com outra cabeça. Portanto, ninguém está correto, né? Sempre tem outro lado. Boa. Lindoso, imagino que trabalhar com um técnico mais papo reto seja uma terra mais fértil para o jogador. Vocês sempre sabem onde estão pisando, né? Ou não? Boa noite. Boa noite a todos. É um cara que eu também, eu creio que é mais ou menos dessa linha que você falou, que eu trabalhei, foi o Abel Braga. É um cara, precisava me dizer, um grosso educado, mas me ensinou muita coisa. Então vivi experiências também com o Ricardo Gomes, agora com o Jair, uma pessoa que está começando agora, mas também está me ensinando bastante.
São essas pessoas importantes que ajudam a gente. A gente vai falar bastante de Campeonato Brasileiro e Libertadores, repito, mas antes queria o destaque também inicial dos nossos comentaristas. E aí, Quesada? Bom ver tanta gente boa com a gente, legal. né, numa noite de segunda-feira. Lindoso está jogando muito no Botafogo, que é um time que não tem assim um elenco grandioso, mas tem um time muito competitivo. Na realidade pegou o outro grupo da morte, porque não era só o grupo do Flamengo, não. Esse grupo do Botafogo foi casca dura e o Botafogo está passando aí por ele, não é? Mas eu queria emendar uma pergunta para o Levi. Fique à vontade. Vírgula, o sincero. Ô sincero. Rogério Ceni, com quem você trabalhou, fez certo em ter, logo de cara, assumido um grande clube? Esse foi o caminho certo ou não? Deveria ter feito algo diferente até chegar no time principal do São Paulo, Levi? Então, aí você bateu exatamente naquele ponto que eu estava falando, né? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que ele bateu o caminho errado? Pensa bem. Se aparece uma oportunidade para você de treinar um time que você gosta, que você é ídolo e que você se preparou para treinar, você, por que não? Sabe? Então, eu achei que as escolhas que nós fazemos é uma questão de convicção, de momento, mas não exatamente. Eu, às vezes, às vezes não, sempre tomo decisões assim com a máxima convicção. A máxima convicção é que vai lá e dá errado. Quer dizer, então, sabe, você não existe essa verdade, não existe essa clareza toda assim. Senão todo mundo ia se dar bem. A vida não ia ter graça nenhuma. Ia ter uma sequência só. Então, acho que ele escolheu legal, acho que, sabe, ele está... E é tempo, ele tá trabalhando, é muito pouco tempo, Ele está trabalhando, ele precisa de mais espaço, de mais tempo. Os times do Brasil, eu posso dizer assim que tem um trabalho quase que ridículo. Se eu perguntar para vocês a escalação dos times, nós não vamos saber, nem dos principais times, qual é a escalação titular. Qual é o time titular de São Paulo? Pouca gente sabe. Tá? Na década de 70, 80, a gente lembrava da escalação de São Paulo, lembra? E o São Paulo tinha um bata no timaço, porque aquilo ficava. Hoje em dia corre muito rápido, o cara não tem tempo de trabalhar, você não se encaixa. Olha aqui, eu saí do Fluminense, é uma brincadeira que eu faço, mas eu não lembro o nome de quase a metade dos funcionários do Fluminense. Dos funcionários? Trabalhava comigo ali. Dos jogadores, sabe? Você se lembra? Claro que sim, né? Eu não sou bom de memória, mas também nem tanto. Mas assim, o quadro de trabalho, eu fiquei lá um ano, parece que menos de um ano. Eu não lembrava o nome dos funcionários, principalmente, que trabalhavam nos vestiários. Sabe, é muita gente que envolve, então você precisa de tempo para trabalhar. Quem é um cara aí que já está... Tem um técnico aí que está há um tempão já num time. Arsênio Wenger? Ele nunca saiu, nunca trocou de time, cara. Dorival é o mais longevo, né, no Brasil. 20 meses o Dorival. 20 meses o Dorival. E o Paulo Autori pouquinho mais de um ano. O que acontece com o Santos? O que acontece com o Santos? É um dos melhores times do Brasil. Então, é um dos que joga assim um pouquinho, sabe, mais conjunto. É um time organizado. A média de troca... O cara tá lá, cara. A média de troca dos técnicos no Brasil é de 3 meses. A cada 3 meses, em média, é verdade isso? Isso é uma obrigado estatística. Pela informação, isso cara, é um fato. Mas é uma insanidade. Né? Uma insanidade, não existe isso. Agora eu vejo um movimento também dos técnicos brasileiros. Você acredita que a nossa profissão não é regulamentada? Isso não existe, entende? Então como é que você é um técnico? Como é que você se torna um técnico no Brasil? Quer dizer, qual é a segurança que existe? Tá? Então eu vejo agora uma luta com alguns parlamentares também procurando participar. E, enfim, é uma profissão realmente, sabe, difícil de descrever. Eu cheguei até aqui com muita sorte, cara. Né? Muita sorte, tive muita sorte, encontrei muita gente boa, fizemos ótimos ambientes e fizemos
E claro, o resultado é que te leva... Não, eu acredito em você, que a sorte faça parte. Mas o que eu lamento... Eu coloco na conta da sua competência também. Ninguém se mantém tanto tempo tão campeão, né? Assim. O que eu lamento é que não importa se você faz um bom trabalho. Esse é o grande problema do Brasil. Não importa se você faz um grande trabalho. Só importa se você consegue ganhar o resultado. Então é isso que eu digo. Se você não ganhar, você está fora. Por aí. Então é uma situação, sabe, que é preciso discutir. Eu tenho a impressão que tenho a certeza que a imprensa tem um peso muito forte em cima disso, porque a imprensa faz opinião pública. Vocês trabalham justamente com as notícias. Vocês têm que... Ontem eu liguei a televisão, olha, mas eu queria matar os caras, os amigos de vocês, não sei quem era. Não sei nem que canal era. Porque sabe o que aconteceu? Olha bem, ô Lindoso, dá uma olhada nessa. O cara entra e fala o seguinte assim, ó. O jogo vai começar e a enquete continua. Vamos ver qual é o treinador mais pressionado. Telefone e vamos ver qual vai ser o telefone mais pressionado. Não sei quem jogava contra não sei quem. Então, o que você espera do cara que perdeu o jogo? Do técnico que perdeu o jogo? Que ele seja massacrado. Está condenado. Então, assim, sinceramente, nós temos que ter mais respeito com a profissão de técnico. Os técnicos precisam se impor um pouco mais. Tem que ter regras, tem que ter regulamento. Nós temos que nos reunir realmente e isso, lutar pela profissão. Não é possível o cara ter uma vida dessas aí. Eu dou graças a Deus por ter passado. Eu já estou numa reta final. Nós vamos falar sobre isso. Eu queria saber até onde, quando o Levir quer trabalhar, chegar, enfim. É uma boa pergunta para o programa, para o decorrer do programa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal, muito bacana ouvir o Levir, um cara sincero. E eu compartilho da história da maturidade. Com a idade, a pessoa perde um pouco ali o filtro, né? Ou pelo menos começa a falar mais verdades. Talvez um pouco da casca que você ganha, talvez você já não tenha tanto medo de perder o emprego. Um técnico mais novo fica com um pouco mais de receio de falar uma coisa ou outra, de atingir aqui ou ali. Se submete mais, se submete, porque o cara está no começo, não tem uma estrutura financeira muito grande e tal. Pro fim da carreira, acho que o técnico já não tem tanto esse receio. Se perder o emprego, já não vai fazer tanto mal. Não sei se você concorda com isso. Mas, na esteira do que você falou, eu acho que eu vou perguntar para o Lindoso também. Dá para você fazer uma avaliação da imprensa esportiva brasileira? É boa, é ruim, é chata, é crítica demais, pega no pé. O Botafogo, não, time defensivo, joga com 3 volantes, tal cara é grosso, não serve para jogar num Botafogo, tal técnico não serve, tá ultrapassado. Até que ponto que a imprensa está certa em cobrar, em exigir, e o quanto que a imprensa no Brasil é nociva, é ingrata, é cruel? Me antecipando um pouco assim, concluindo aquela coisa, né? Eu não acho também, é claro que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai colocando melhor as palavras, quando você vai ganhando experiência, quando você vai lendo, você aprende mais. Mas eu acho que essa coisa depende de cada um, é a personalidade da pessoa. Não é que eu era um cara muito legal no início e agora estou dando essas respostas e tal. Eu achava que, desde o início da minha carreira, eu bati de frente com mas era o meu... Eu, para mim, faço isso naturalmente, não? É uma coisa que tá dentro. Então, eu não preparo nada, assim, as coisas vão acontecendo. E eu vou tomando decisões, dentro do que eu penso. O problema é que tem os resultados. Se você consegue os resultados, todo mundo gosta. Se você não consegue os resultados, você está fora. E com relação a... Você queria saber da imprensa. Vocês ouviram uma entrevista do Bielsa? Aqui no encontro na CBF. Ele deu uma entrevista muito interessante. Com uma palestra maravilhosa. Porque vocês têm um poder tão grande, a mídia tem um poder tão grande, que vocês estão... É um poder que influencia muitas pessoas que assistem. Mas vocês não têm o poder de educar as pessoas. Tá? O poder de educação é do governo. O governo tem que dar escola para as pessoas. Então vocês não educam, mas vocês incentivam as pessoas a gostar ou a detestar um jogador, por exemplo, ou um técnico, ou um time. Então a imprensa tem esse poder. Mas a imprensa tem outros, é o que ele colocou, a imprensa tem outros
motivos. A imprensa, ela visa dinheiro. Você para trabalhar na imprensa, o que você precisa fazer para ser um comentarista? Você tem que ser polêmico. Se você for bonzinho, ninguém te ouve. Você tem que criar um atrito. Você tem que jogar alguém para cima, alguém no fogo. Ou tem que elogiar alguém, super elogiar alguém. Então a imprensa mais ou menos sobrevive de prender as pessoas que estão assistindo. Se você for um cara muito comumzinho, você está fora. Pode ver, é mais ou menos isso. Então, a imprensa, às vezes, ela extrapola um pouco, né? Por isso que o meu estilo agora é levir ou sincero. Tô tentando... Mas outra coisa, isso não é. que você cria uma polêmica. Não é sincero, cara. O cara tem que falar o que está sentindo, é só isso. Não é questão assim de super sincero. Não tem a ver nada disso. Eu sou um cara normal, puta, choro, dou risada, falo um monte de besteira, né? Cometo um monte de erros também. Mas acerto também muitas coisas e vou procurando fazer, mas eu não procuro, não tem ninguém, não procuro um cara, eu vou ser igual esse cara. É uma coisa normal, igual vocês. Cada um tem uma técnica, cada um tem uma maneira de se expressar e cada um é bem recebido ou não pelo telespectador. Né? Tem um outro lado, né? Os caras que têm um carisma impressionante, é um negócio incrível. Eu entendo a capacidade, né? Essa... força da opinião que vai reverberando, vai formando cabeça de torcedor mais suscetível, né? Que talvez não tenha, enfim, tanto discernimento ou opinião formada e acaba seguindo um ou outro comentarista. E tem um outro lado do endeusamento, né? A gente também é capaz de elevar a uma altura inacreditável um jogador de futebol com poucos feitos ainda no futebol, mas enfim, eu queria ouvir o Lindoso sobre o assunto. A pergunta do Rodrigo é boa mesmo. Qual o seu trato com a imprensa? O que é que você pensa? É a chance de você dar um carrinho na imprensa agora, Lindoso? Aproveita agora. Não vai se entusiasmar. Eu já estou parando. Me botar para depois que o Levi falou é complicado. Mas é aquilo, né? A gente costuma falar que tem seus altos e baixos. Hoje eu estou aqui participando do programa, certamente porque eu fiz coisas boas. Certamente também o Levi. Então, a relação que ele falou, assim, o que eu creio em levar informação, assim, eu vejo algumas pessoas querendo ser formador de opiniões e aí pega algumas pessoas que, de repente, não é torcedor, mas não acompanhou a semana, às vezes nem assistiu o jogo, mas ele vê nos noticiários que, como citar exemplo, o Rodrigo Lindoso foi mal no jogo. Então ali eu acabei de ser taxado por uma pessoa que de repente não entende muito, mas que acha que vendo, pô, se aquelas pessoas estão falando aquilo na televisão, eles são dono da verdade. Então se o Rodrigo é ruim, o Levi é ruim, ele escalou mal, o Rodrigo jogou mal, então aquilo é a verdade. Então acho que tem muito esses altos e baixos. É claro que você quando está numa situação boa, numa crescente na sua carreira, a imprensa vai levantar, mas eu acho que também isso não deixa de ser normal. É o Brasil, né, que a gente vive. Mas a minha opinião é que eu acho assim que, dependendo das coisas, quando a gente é profissional assim, tem coisas que a gente tem que guardar e coisas que a gente tem que deixar passar, mas assim, a gente sempre respeita, eu pelo menos respeito sempre. Então é isso aí, a gente sempre tem uns altos e baixos com a imprensa, normal. A gente vai falar bastante a partir de agora de Campeonato Brasileiro, eu só tenho mais uma ponderação. É uma relação de conflito por natureza, né? Entre a crítica esportiva e a crítica serve para elogios e pela crítica em si, na essência. E são, enfim, posições distintas. Elas podem caminhar juntas um momento ou outro, de felicidade de um jogador que está bem. Entendo também que para o jogador é muito difícil, às vezes, ser criticado no momento difícil em que ele precise, talvez, de recuperação e ele está sendo ali bombardeado no dia a dia pela torcida, pela imprensa. Então, há um distanciamento, e acho que tem que haver, natural entre as duas funções. Ouvimos o Levir, ouvimos o Lindoso e a gente toca a partir de agora, então, com as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos um grande clássico, queria ouvir o Levir, que trabalhou nos dois clubes, confronto, inclusive, dos maiores artilheiros atuais do Brasil, né? Fred de um lado, o ceifador do outro, o Henrique, e o Fluminense venceu por 2-1 e no Independência. Acho que pouca gente vai tirar 3 pontos do Atlético durante o campeonato lá dentro, Levir. Acho que você colocou bem, porque
É raro, é muito raro. Que estão aí na Libertadores e estão brigando pela Libertadores, né? Então, Grêmio e Fluminense, nesse momento, são dois times que despontam bastante e o trabalho do Fluminense é um trabalho muito legal, sem tanto dinheiro assim, não é? O Fluminense não tem o dinheiro, por exemplo, que o Atlético Mineiro tem para fazer grandes contratações. Isso é algo que a gente tem que salientar também, não? O Fluminense tem uma coisa que virou até meio que rara no Campeonato Brasileiro, e tem um técnico veterano, tem o Abel. Até o Levir pode falar... Citado pelo Lindoso. O Lindoso, porque o Lindoso é treinado por um técnico jovem, o mais jovem, né, o Jair Ventura, que está sendo uma das gratas revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos. E a gente está nessa discussão da renovação dos técnicos, né? O Levir, a gente estava comentando aqui antes do programa, são 50 anos de carreira no futebol, né? Contando o infantil ali no Curitiba, mas a gente parece agora uma tendência para novos técnicos. E o Abel é da velha safra, da velha guarda, e começa bem o brasileiro. Você vê por aí a necessidade dessa renovação, é a hora, e o Lindoso pode falar também do Jair, que é a grande novidade. Não vejo. Não vejo por aí. Não existe idade para técnico, entende? Existe idade para comentarista? Qual é a idade para comentarista? Porque se você comenta bem, você vai ser comentarista. Aproveitando sempre, a primeira pergunta do Rodrigo, ele abriu o programa falando do Rogério Ceni. E eu entendi a pergunta porque a gente tende a crer nos profissionais de mais tempo. Porque são os profissionais mais vitoriosos, mais experientes, com mais maturidade para lidar com imprensa, com pressões, etc. Sob esse ponto de vista, os mais velhos teriam que ter mais espaço. Não? Não, o que prefere é a competência. O Abel. Exato, mas eu acho que é igual. Ou dá para ter os dois? Não, eu acho que dá para ter os dois. Eu vejo o seguinte no futebol, por exemplo. Quando eu vou treinar um time de futebol, eu chego lá, tem jogadores de 35, 34 e 18. Mas eu acho que o que vale ali é o rendimento dentro de campo. Mas eu acho que isso serviria para a imprensa também. Se você é um comentarista com 18 anos que prende a atenção do telespectador, sei lá, do ouvinte, você é competente, você vai se estabelecer rapidinho. Agora, se você é bom, se dura sempre. Tem quantos exemplos da imprensa e ótimos narradores. Você está falando de uma coisa que é o preconceito, né? É o preconceito com as pessoas mais velhas. Quem é que disse Aliás, vocês, isso não é uma coisa do futebol, é uma coisa do nosso país, né? Quem é que disse para a imprensa que agora chegou o momento de renovar os técnicos? Quem foi que disse isso para a imprensa? Talvez o 7-1. A Copa do Mundo teve um peso, acho que nisso. Eu não sei, mas o que... Exatamente, você... Quero te ouvir. Eu te digo, por causa de um resultado, você quer mudar uma classe, como é que vai fazer? Aí eu pergunto assim, e o pessoal da imprensa, por exemplo, vocês têm que ser reciclados, têm viajado muito, feito muitos cursos no exterior? Como é que estão as coisas aí? A imprensa não precisa se reciclar nem nada. Todos nós. Então, claro, é uma questão natural isso. Todos precisam melhorar. Todos precisam melhorar. Mas não é o fato de você não vai tirar os mais velhos e vai colocar só os pequenos. É uma coisa de montar o time. Você vai tirar os que passaram de 30? Não, vamos tirar todos os que passaram de 30, vamos colocar só de 20 a 25. Que história é essa? Ô Levir, a questão, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que respeitar os jovens que ainda estão iniciando um trabalho, eles precisam se mirar em alguém. E vão se mirar em quem? No Levir. Porque você também já foi jovem lá atrás e teve um monte de referência. Eu não sou desse time que acha que... eu entendi muito bem o que o Rodrigo falou. O 7-1... trouxe uma discussão para o futebol brasileiro, que os técnicos velhos não prestam mais. Eu não concordo com isso. E que os novos é que vão fazer esse novo futebol. Também não acho que seja assim. Eu acho que tudo na vida é uma mescla. O Jair, por exemplo, está começando agora. Eu queria ouvir o Lindoso. Daqui a 10 anos o Jair vai ser melhor do que ele é agora. A gente precisa também respeitar o tempo. Agora, esse 7-1... trouxe essa discussão, que eu acho que é uma discussão muito legal para a gente ter. Uma pergunta direta para você, Lindoso, que já rodou no futebol, já encontrou técnicos mais velhos e agora trabalha com um da nova safra. Vocês, jogadores, atletas, tendem a respeitar mais um técnico de pulso mais velho ou isso não existe? Não, não existe. Eu concordo com o Lindoso. Fala um pouquinho para a gente. Não, acho que não tem, acho que, assim, bem rápido também, acho que se resume muito pelas conquistas. O Jair está tendo essa badalação toda também por mérito deles,
mas também porque no ano passado ele conseguiu uma classificação para a Libertadores. Então a gente um time que era fadado ao rebaixamento. Sim, e esses dias mesmo, tem 2 semanas atrás, ele tomou umas porradas porque perdemos o jogo para o Barcelona, depois perdemos para o Grêmio, então já colocaram em xeque a nossa equipe. Então bate naquela questão do resultado. Daqui a 10 anos só vai dizer se ele for bom, se ele conquistar de repente ter lá uns 2, 3 brasileiros, então a gente não sabe, né? Eu não completei. Desculpa, me permita completar. Claro. Desde que eu estava lembrando do Bielsa. O Bielsa 2002, Coreia e Japão, né, na Copa. Isso. Ele assistia, ele levou 5.000 vídeos para assistir. E ele dormia 3 horas por dia apenas, assistindo todos os vídeos. A Argentina foi eliminada na primeira rodada. Sabe, cara, eu falo, não tem muito o conhecimento, a experiência, é um técnico mais velho, é um técnico mais novo. O cara consegue se impor novinho. O Jair é um desses, ele consegue se impor. A gente estava falando... tranquilo, entendeu? Então não tem idade, não tem isso, não existe. O próprio existe Roger, o técnico do Atlético, né, que a gente estava falando de Fluminense e Atlético, ele acaba de conquistar o primeiro título da carreira com o Atlético, campeão estadual em Minas, envolvido também no jogo de ontem. No banco de reservas ontem, no Clássico, tínhamos um confronto de gerações, né, o Abel com a nova geração com a geração já estabelecida. Taticamente, você consegue ver alguma mudança? A gente está falando aqui de idade. Inovação. Você percebe, esse técnico está caminhando num sentido novo, está fazendo uma coisa... Ou é tudo mais ou menos a mesma farinha do mesmo saco? Tudo, porque todos nós vemos as mesmas coisas. Por exemplo, você acha, o que está acontecendo no Barcelona, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo aqui, nós estamos sendo observados e nós estamos observando, todo mundo faz a mesma coisa. O que é de novo que o pessoal não sabe? O que acontece de novo que você não sabe? O que as pessoas não conseguem entender isso? Você fala, mas e o Barcelona? Ah, o Barcelona que joga, encurtando aquela coisa toda, a linha toda... É uma escola do Barcelona, não sei o quê. Agora você pega... Você me dá aqui o Messi, o Soares e o Neymar e me dá 5 anos com eles, vocês vão ver se eu vou ter resultado ou não. Agora, aqui você pega, qual é o time do Botafogo? Qual é a escalação do Botafogo? Quer dizer, o Jair Ventura está fazendo, está fazendo o que ele pode fazer, está fazendo um milagre. Então está ali ajustando o time, fechando, mas a gente não sabe a escalação do Botafogo. Quer dizer, não é o timaço, ele tem que ter tempo. O Jair tem que ficar lá 5 anos no Botafogo, 5, 10 anos no Botafogo. Aí vocês vão ver o time, vão saber a escalação. Então, tem algumas adicionais assim que prejudicaram muito, ou que prejudicam muito o futebol nesse momento. Eu vou citar, me permite me alongar um pouquinho. Porque a casa é nossa. Senão depois eu acabo esquecendo. Chegou agora um novo fator no futebol, que é o agente profissional. O empresário. Então ele é agente dos jogadores e ele negocia jogadores. Tá? Então, isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, uma seleção brasileira fora do Brasil, com meninos de 17, 18, 19. Onde é que esse Vinícius já está indo? Já foi? O Vinícius do Flamengo? Vai ano que vem. Quantos chutes ele deu no Flamengo? Olha bem. Não enche uma mão. Tá? É um cara que realmente tem um potencial altíssimo. Você está lá com o Gabriel, os meninos, cada menino ótimo, Neymar, eles não estão aqui mais, estão fora. Aí quando eles se reúnem aqui, dá a impressão que a gente vai ganhar de todo mundo. Então, o problema é esse, sabe? Dificultou muito o trabalho com as equipes, porque as mudanças são tão bruscas que você não consegue equilibrar o time. Troca muito, contrata muito. Sabe, vou falar... Levi, você acerta por... Deixa eu só aproveitar. Só para avisar o pessoal da retaguarda, daqui a pouco a gente fala do outro líder, o Grêmio, que também tem um trabalho já consolidado do Roger, do Renato, campeão da Copa do Brasil do ano passado, que entrou também nessa polêmica ao dizer que ele prefere jogar futevôlei a ficar estudando, quem não sabe tem que estudar, quem sabe vai jogar... Enfim, vocês se lembram da polêmica levantada pelo... Mas é o próximo assunto, porque o Grêmio é líder
ao lado do Fluminense. Se o Guardiola trabalhasse no Fluminense nas últimas 3, 4 temporadas e você fosse o técnico do Barcelona, você ganharia a alcunha de Mister, né? Mister Levi. Qual seria a dificuldade do técnico estrangeiro, que justamente tem o oposto, né? Ninguém está tirando a capacidade aqui dos técnicos europeus, eu não estou falando isso, mas assim, você tem uma condição financeira totalmente diferente, você pode vir aqui na América do Sul e pegar o Messi com 10 anos, você pode pegar o Neymar ainda jovem, né? Você pode contratar o Luizito Soares, que já era um sucesso na Europa, quer dizer, você tem dinheiro para conseguir conceber um time muito forte. E aqui é o que você está dizendo, o Botafogo pode até montar um time e ser campeão brasileiro, mas no final da temporada o Lindoso já vai estar indo para a Europa, o outro vai estar indo para outro lugar e assim vai. Quer dizer, você também não consegue dessa sustentação, não é? Como seria um técnico estrangeiro aqui no Brasil? Você já parou para pensar? Nós já tivemos alguns técnicos, né? Mas isso há muito tempo atrás. Mas um desse de ponta duraria quanto tempo? Eu acho que ele duraria o tempo que nós duramos. Duraria o tempo que nós duramos, porque ele ia encontrar as dificuldades que nós encontramos, entende? Agora, se ele for um super líder que consegue também resultados, mas quem consegue resultado aqui permanece. Entendeu? O Abelão, consegue resultado, vai ficando. Então, mas sinceramente, de outra forma. É de outra forma. Não é pela repetição, por manter os jogadores, por manter um padrão de jogo, por dar entrosamento, não é por resultado. Então, aí lá sim, a competência acoplada ao resultado. Mas se eles viessem para cá, alguns já vieram, né? Não andaram contratando os argentinos, o que era? Americanos, agora, né? Europeu é difícil. Mas sobre esses... O Balsa reclamava bastante, né? Você fala de americano, a gente não gosta de argentino, né? A gente não gosta de argentino. Eu não gosto de argentino, a gente não gosta de argentino. Mas eles estão espalhados no mundo inteiro. Eles estão espalhados no mundo inteiro. Pode ver. Idioma e passaporte europeu não ajudam. Eles são muito corporativistas, são inteligentes também, são batalhadores também, mas estão espalhados no mundo inteiro. Agora, os brasileiros, não. É pra gente pensar. Os brasileiros, não. É porque realmente eles têm um pouco de razão. Né? Nós, na verdade, não somos tão competentes assim. Não existe realmente uma escola de técnicos. O que existe, nós temos uma escola de mágicos. O cara entra e reza uma Ave Maria e Pai Nosso. Uma escola de burros com sorte. Né? Reza uma Ave Maria e Pai Nosso e vamos lá, gente. Aqui, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos para falar do Grêmio, que ao lado do Fluminense é a única equipe 100% no campeonato. E daqui a pouco mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, com o Levir Coupe, com o Lindoso, os convidados do Boa Noite Fox. Vocês seguem participando pela hashtag Boa Noite Fox. O Levir vai ficar bravo comigo, mas eu já dei uma olhada e vi que tem jogador, não, tem torcedor do Flamengo pedindo o Levir Coupe no Flamengo para dar medida já da pressão em cima do Zé Ricardo após a queda precoce na Libertadores. Tudo isso é tema para daqui a pouquinho. A gente já está de volta e o papo segue aqui no intervalo. E como prometido, vamos falar de outro co-líder, né? De outro líder do campeonato, o Grêmio, que é exemplo do Fluminense, que foi vencer o Atlético no Independência. Olha, na temporada passada, o Atlético Paranaense só perdeu em casa no Campeonato Brasileiro para o campeão Palmeiras. Pois logo na segunda rodada o Grêmio já foi na Arena da Baixada. O próprio Grêmio se intitula, com razão, o rei de Copas no Brasil. Porque é o maior campeão de Copas, a grande obsessão... É o maior campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. 5 títulos. Foi na rei de Copas, está lá na Arena do Grêmio. E se você perguntar para o gremista, ele vai ter muito mais prazer em ganhar a Copa Libertadores do que o brasileiro. Você vê, o Grêmio tem apenas 2 títulos de brasileiro na história. Tem muito mais Copas do que campeonatos brasileiros. Então a gente vê o Grêmio largando bem no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se de fato vai chegar com esse pique todo. Tem times que acho que procuram muito mais o brasileiro do que o Grêmio. É o Flamengo, que tem uma adoração histórica pelo Campeonato Nacional. O Atlético Mineiro, que não ganha desde 71, está desesperado, precisa ganhar um Campeonato Brasileiro. O Internacional, que também não ganha muito tempo, agora está na Série B, mas é um time que tem uma necessidade, uma busca para um brasileiro. O Palmeiras, o São Paulo. O Grêmio parece um time que, vou levando o brasileiro, né? Vou bem, vou fazer boa campanha. Mas se puder beliscar uma Copa... Mas o negócio é a Copa. Sabe o que eu não entendo?
por exemplo, o Barrios. Poxa, é um atacante importante, né, no futebol. Ex-Borussia Dortmund, seleção do Paraguai. Foi contratado para fazer gols no Palmeiras, não só se machucou muito, como jogou pouco. E foi praticamente dispensado. Ele cai no Grêmio e começa do dia para a noite a arrebentar, a fazer gols. Você já viveu um episódio assim, de mudar de clube e tudo se transformar tão rapidamente? Olha, eu particularmente não, mas já presenciei vários jogadores que saíram de onde eu estava junto comigo e fez sucesso em outros lugares. E gente que estavam bem aqui, saíram e não se deram bem. Então acho que isso é comum no futebol, isso é a mesma coisa falar de novo do treinador. Às vezes, por causa de 1 ou 2 resultados, já não presta mais e de repente vai para outra equipe e é campeão. Então, acho que isso é normal. Não tem fórmula à vida, Levir? Não, exatamente. Agora, tem uma coisa, é por isso que o futebol é bom, cara. É por isso, porque se tivesse uma regrazinha, já ia... Essa regra ela é muito mais... Ela funciona muito mais fora do país do que aqui. Porque aqui o futebol realmente é lúdico. A gente joga futebol. Aqui joga futebol. Na Espanha, por exemplo, aqui eu te falo, um investimento altíssimo. Você tem os 3 melhores jogadores do mundo no ataque. E um investimento que não é comparável com nenhum clube do Brasil. Então, claro que a tua possibilidade de vencer é muito maior. Se fica 5, 10 anos com aqueles jogadores. Quanto tempo está lá? Messi, Neymar e Suárez já estão lá há quanto tempo juntos? Então aqui no Brasil, então tem essa dificuldade adicional. Então você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Você fica na... Eu só queria ouvir do Quesada sobre a classificação do Atlético Paranaense, heróica. Fantástica. E é uma equipe histórica. É uma equipe que tropeçou contra o Capiatá, contra a Católica, contra o Coritiba, na decisão do estadual, agora contra o Grêmio. A Arena da Baixada, que era a Fortaleza, está ficando meio que esquecida. Dentro de um trabalho bom, eu considero o trabalho do Paulo Tuori bom. Não é porque se classificou. O trabalho bom, às vezes, tem os momentos de oscilação. Você citou aí, o time tomou 3 do Capiatá. O ponto forte do Atlético qual era? A defesa. No ano passado, as melhores defesas do campeonato, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Atlético dificilmente perde na arena. E aí, nesse ano, teve um momento de oscilação. Perdeu alguns jogadores importantes, perdeu o Grafite, o Carlos Alberto não pôde jogar todas, o G2 vinha bem e ficou fora de um jogo importante. Então, a gente também tem que entender todo esse processo para depois fazer uma análise final. Porque a gente não pode ter o comportamento de torcedor, né? O torcedor do Atlético já queria demitir o Paulo Tuori. Hoje já o Paulo Tuori voltou a ser o melhor técnico do Brasil. Porque assim, no futebol brasileiro é assim. Os 2 melhores times de momento do Campeonato Brasileiro são Grêmio e Fluminense. Se eles perderem nas 2 próximas rodadas, os 2 treinadores já são uma porcaria, os jogadores já são ruins, o volante já não presta, entendeu? E a gente é muito de analisar só semana por semana, assim, mas acontece por quê? É isso que o Levir está falando. Porque a nossa necessidade é analisar aquele tiro curto do treinador. Aquele jogo. O Guardiola fica 7 anos, outro fica 15, outro fica 5, outro fica 9. Então você consegue analisar o trabalho inteiro do cara. Aqui o Levir fica 3 meses só no clube. No máximo 1 ano, né? 1 ano, inclusive, aqui no Brasil, significa 10 anos na Europa. Aliás, peraí, esse cara aqui, ele é paranaense, pode falar muito bem do Atlético Paranaense, e é o maior campeão do Campeonato Mineiro. Estava vendo aqui, na era profissional, 5 títulos mineiros. Ganhou a Copa do Brasil. Eu falei uma bobagem do meu preconceito. Você pode ser taxado como um técnico de Copa e não para ponto corrido? Tem técnico que prefere, a vocação dele é para a Copa. Você se sente assim? E você acha que isso funciona para determinados técnicos ou não? Não tenho capacidade para responder essa pergunta. Porque... Ou sincero. Ela não tem resposta, entende? Não encontro uma resposta assim. Os carimbos, os carimbos são sempre nossos. Os jogos são... Sabe, os rótulos são... Você quer ganhar todos os jogos, você quer participar de tudo. Entendi. Agora, coincidentemente, às vezes você... meu caso, Copa do Brasil, né? Normalmente eu vou para as finais da Copa do Brasil, assim. Você prepara talvez melhor os jogos Qual foi tua maior conquista? Qual foi tua maior conquista? A minha maior conquista, cara, acho que foi minha mulher, a Marília. No futebol? Minha esposa foi no futebol. No futebol, cara, é difícil. É difícil porque
as coisas acontecem muito rapidamente. Deixa eu completar agora, antes que eu esqueça. Eu estava assistindo, não sei que programa, assim, não me lembro, senão eu falaria. E aí estava no final do Campeonato Carioca. E aí, o melhor técnico de futebol carioca, eles elegeram, assim, era o Abel. O Abel foi o melhor técnico, mas faltava o Fla-Flu, cara. Faltava o Fla-Flu. E aí, teve o Fla-Flu e o Flamengo foi campeão. Aí eles tiraram o título do Abel e colocaram pro Zé Ricardo. Quer dizer, aí isso explica o que é futebol. 96 você ganhou daquele time do Palmeiras, né? Só para fazer uma chamada, daqui a pouco a gente queria ouvir o Levir sobre como lidar com jogadores de comportamento explosivo. Teve um episódio hoje do Felipe Melo com o Omar Feitosa, um membro importante da comissão técnica do Palmeiras. Mas isso daqui a pouquinho eu vou deixar o Rodrigo complementar a pergunta dele. O Cassada falava da maior conquista. Teve um momento, acho que muito significativo na carreira do Levir, que em 96 o Palmeiras, com o Luxemburgo, montou um timaço. Um time que ganhou o Paulista com 100 gols, muito palmeirense, que vinha já de 93, 94 com o timaço da Parmalat. Ficou todo mundo encantado com aquele time do Palmeiras e você chegou num mata-mata, numa Copa com o Cruzeiro e ganhou, né, no Parque Antártica ainda, né? Aquilo para você... o quanto que ele foi importante na sua carreira, 96. Aquela vitória, ter superado o Luxemburgo, ter superado aquele time... realmente. E aquele adversário para você foi realmente essa coisa... Era uma série de confrontos Palmeiras e Cruzeiro. Eles rivalizaram por alguns anos em meados dos anos 90, né? Havia uma rivalidade assim, né, meio que extremista, assim. E, na verdade, o elenco do Palmeiras, né, era um elenco como praticamente o atual, assim. É um investimento altíssimo. Parmalat ainda. Exato. Mas o Cruzeiro sempre também com bons times. E o primeiro jogo foi empate. Eles empataram em Belo Horizonte. É isso, né? Vocês estão falando do gol do Marcelo Ramos no finalzinho? O gol do Marcelo Ramos, cara. O gol do Marcelo Ramos. E nós vencemos no Parque Antártico. Então, olha, são jogos assim que ficam marcados, né? Eu me lembro o que eu me lembro do retorno nosso. A torcida foi até o aeroporto, foi um negócio incrível, assim, né? Porque, claro, havia um certo favoritismo e com a razão. O time era bom mesmo e eles saíram ganhando. Saíram ganhando o jogo ainda e nós viramos 2-1, né? E o Luxemburgo era o técnico a ser batido? Era o cara que, tipo, ganhar do Luxemburgo ali era ganhar do melhor do Brasil? Você rivalizava com o técnico de futebol? Não, assim, não tem sinceramente, assim, não tem esse, puto, quero ganhar desse cara, não posso perder desse cara, sabe? Claramente, assim, em alguns momentos, é claro, às vezes o cara é infeliz em algumas colocações, porque a gente é muito vaidoso também, né? E eu aprendi também a lidar com um pouco disso. Não reagir de forma diferente, né? Embora alguns mereçam, às vezes você fica por dentro, você sente ainda uma... Mas eu aprendi uma frase, tem uma frase que fala, quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando de si mesmo. Boa. Então eu tenho cuidado. Então eu tenho agora eu estou tendo certo cuidado. É sobre vaidade. Exatamente. Para você não menosprezar ninguém, não apertar ninguém, porque, na verdade, você está falando o que você gostaria. O que você não gostaria, né? Ou como você é. Olivia, dá uma olhadinha nessa imagem. Deixa eu ver. É claro que confusão de treino acontece. Com alguns acontecem confusões com mais frequência, né? O Felipe Melo esteve envolvido em mais uma polêmica. Ele não joga, essa é a discussão com o Omar Feitosa. Ele não joga na quarta-feira, suspenso pela Libertadores. Eu só vou fazer aqui uma observação, eu não tinha visto a imagem, fui alertado pela produção, eu não sei o conteúdo da discussão. A gente tem pouco recurso para julgar o assunto. Agora, é uma discussão, os companheiros já chegam para tocar em frente, vamos nessa e tal, ou é uma conversa ríspida, eu nem sei se propriamente é uma discussão. Uma briga do rachão. O Fábio Sormani apurou durante o expediente que foi uma discussão a respeito de rachão. Que é uma brincadeira, né, que os jogadores fazem. Os preparadores físicos às vezes apitam. Apitam. E olha, gente, tem jogador de futebol que não gosta de perder nem rachão, né? Isso alguns levam muito a sério. Isso o Edmundo, inclusive, contou que na época de Palmeiras tinha o time dele e tinha o time do Zinho. Eles são amigos, mas na hora do rachão era um para cada lado, entendeu?
Tem técnico que nem gosta de dar rachão por causa disso. Você gosta de jogar rachão, Lindoso? Olha, eu gosto, mas a gente não faz também, até por causa dessa situação. Às vezes tem gente que leva muito a sério e acaba o outro entrando devagar e acaba machucando. Então o Jair prefere evitar. Levir? Rapaz, o que eu tô vendo ali, cara, imagina, cara, se você levar as discussões que você tem em casa com a sua família a público, elas seriam bem mais feias do que isso. Não é? Em casa a gente briga bem mais forte, não acha? Não. Minha mulher que briga comigo sabe, em isso casa. faz parte do nosso dia a dia, cara. Sabe, ele, o cara está discutindo, não gostou de alguma coisa, de alguma decisão. É uma você coisa já mandou, tão banal, cara, que eu não... Você já encerrou treino por causa de rachão? Não encerrei. Mas a gente não, às vezes tem problemas, assim, claro, de contusão, às vezes o cara não quer perder e tal. E entra mais duro, ou reclama, sai xingando. Mas é aquilo que eu falo, é quase que como uma família. Na hora que alguém mexe com alguém do grupo, todos estarão juntos ali para ajudar. E quando nesses momentos, eu, sinceramente, eu não vejo problema algum assim, eu acho até... Aí é que tá, né? Você vai jogar domingo e perde o jogo. Aí, o que acontece? O que acontece também, cara. O ambiente do Palmeiras não tá legal, sabe? Os caras estão se matando. Daqui a pouquinho a gente fala do Corinthians, que começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Fala, Rodrigo. Eu ia perguntar pro Lindoso, tem algum Felipe Melo, assim, no elenco do Botafogo? Eu sei que o Sassá... O que é Sassá algum Felipe Melo? Não, um cara, não sei, o Bruno Silva tá com um problema meio com o árbitro, né? Chuta a bola ali e tal. Tem o Sassá, você pode falar, né, no Botafogo, que geralmente ali gera muita discussão. O quanto que isso, um jogador desse tipo, é bom em alguns momentos pro grupo e em alguns momentos não. O grupo participa das discussões, quando o cara bate boca com o auxiliar, com o técnico, com o juiz. Às vezes o grupo, esse cara não dá, esse cara é pavio curto, ele vai complicar a vida da gente em algum momento. Ah, mas o nosso time não tem ninguém. Não, só tem bonzinho. Só tem bonzinho. Não, tá vendo, só tem Santinho não. Ele citou o exemplo do Sassá. Essas pessoas assim, no caso do Felipe Melo, não conheço ele, mas ele só prejudica ele mesmo. Eu posso falar do Sassá porque ele contou isso pra gente, que ele mesmo se chamou de burro. Porque ele viu que estava fazendo coisa errada. Então acho que o grupo tentou, abraçou, conversou, a gente conversa sempre. Então tem. Mas não é que ele seja, eu estou dizendo, mas que ele se prejudicou, diferente de, às vezes, outras pessoas que acabam se prejudicando e prejudicando o grupo. E à medida que o Sassá não está mais com vocês e o Botafogo vai avançando, vai ganhando corpo desde a primeira fase, já eliminando 4 campeões da Libertadores, Colo-Colo, Olímpia, Estudiantes e Atlético Nacional já ficaram pelo caminho enfrentando o Botafogo. O Sassá perde espaço, vocês vão concluindo que apesar de artilheiro da temporada, o Botafogo dá conta sem ele? Foi como o Jair falou, isso aí, ele teve a chance, teve um problema no início, Jair conversou, ele voltou a atuar, acho que contra o Atlético Nacional lá, entrou no decorrer do jogo, fez o gol contra o Barcelona, no jogo seguinte lá em Guayaquil, e depois houve um problema novamente, mas se eu não me engano foi problema lá com o Jair, com o grupo, foi problema assim, diretoria, então acho que esse é um assunto que daí já não cabe nem mais me falar. Vocês não cruzam mais ele no treino? Ele treina normalmente. Com vocês? Na parte interna do clube. Faz o trabalho dele lá, mas eu também não sei o porquê que aconteceu isso. Você viu como a gente se protege? Viu como a gente se protege? É igual vocês, cara. A gente, telespectador, fica em casa e não sabe com esses brigam aqui. Ixi, e deve ter cada briguinha, não tem? Não tem. Tem, cara. Você quer que eu te conte, Levi? Claro. Depois eu conto pra você. Ficar sabendo. Agora, olha aí, eu tô sabendo disso, mas é muito parecido, né, cara? É a mesma coisa, né? Só que... Vou dar uma de Lindoso, se tem eu não tô sabendo, viu? Protege a gente, que Santinho, Levi. Todo mundo é só bonzinho, todo mundo tranquilo. Tem briga nos bastidores, nem nada. Agora, Levir, voltando só para a gente fechar, sobre o Palmeiras. Como o Palmeiras tem mais investimento do que todos os outros, só para essa temporada, mais de 100 milhões de reais foram gastos em reforços. O Borja, por exemplo, o centroavante, que andou frequentando o banco, já com o Cuca foi substituído, apesar de ter
estreado com o Cuca fazendo gol, foram 35 milhões com o colombiano. A pressão é maior? Você já trabalhou em elenco em que a imprensa toda estava voltada para o seu time em função dos reforços? Esse clima também pode estar extravasando entre os jogadores pela pressão que vem de fora para dentro? Sim, não tenho a menor dúvida. Porque, na verdade, também a pressão é maior sobre o Barcelona e sobre o Real Madrid do que os outros. Pode ver. A pressão é maior sobre eles. Eles precisam ganhar. Então, realmente, os caras investem. É um investimento, é retorno. É investimento e retorno. Então, há uma cobrança, né? Só que existem maneiras de cobrar, entende? E a gente não está trabalhando com uma ciência exata. Nós não trabalhamos com matemática. Então nós trabalhamos com futebol, que é lúdico. Mas um chute, a bola bate na trave, entra, o bate não sai. Então, isso é que mantém o futebol vivo. Que você, mesmo que você invista muito, às vezes você não consegue o retorno. A gente está cansado de ver. Você tem um baita no time, então, mas você não consegue o retorno. Porque o futebol permite isso. Não é porque é um jogo, cara, é lúdico. Você pode desequilibrar, uma jogada desequilibra. Então, é por isso que o futebol é emocionante, né? E a gente nunca sabe quem está certo. Ó, acabou a rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo bateu o Avaí no último jogo por 2-0, a gente tem os gols. O São Paulo se recupera, né? Começou perdendo para o Cruzeiro fora de casa e no Morumbi o São Paulo vence a primeira, portanto, o Avaí tinha empatado 0-0 na primeira rodada, fica apenas com 1 ponto. Primeiro gol do Lucas Prato, na bola lançada pelo Cícero, o Marcinho ajeita para trás e o Lucas Prato faz 1-0 para o São Paulo no Morumbi. Rapaz, eu que não gosto de argentino, cara, eu sou obrigado a confessar, viu, cara? Eu gostei muito do Lucas Prato e do Dátulo. 2 argentinos, eu me surpreendo. São o gente Messi, fina? você não gostaria. Como é que a gente pode gostar de 2 argentinos? São gente fina? Olha só o Luiz Araújo fazendo o segundo gol do São Paulo. Ele divide, a bola volta para ele, sobra no pé esquerdo, ele bate 2-0 para o São Paulo, placar final. O São Paulo ganha paz numa semana para trabalhar, tendo em vista o próximo final de semana, a terceira rodada, clássico já muito duro, também no Morumbi, contra o Palmeiras. Por outro ângulo, o gol do Luiz Araújo. A semana será mais tranquila para esse grande jogo, porque você imagine um tropeço hoje, que pressão existe, né? Sempre tem aquele cara que está fora lá, até às vezes a gente que está ali do lado do jogador, do técnico, dando muito palpite. E já tinha muita gente, e tem muita gente dando palpite aí no trabalho do Rogério. A gente tem uma imagem, perdão, Levir, só para a gente seguir no São Paulo.